Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui, conforme prometido, para falar das últimas habilidades e competências que foram relatadas lá no Centro de Mídias através dos professores. Assuntos esses do segundo bimestre, mas vale lembrar que a partir de hoje já começa o terceiro bimestre, e então vamos fazer essa revisão para nós entendermos como a história ela caminha e com certeza os fatos vão se desvelando, vão se revelando, e esses fatos que nós vamos comentar hoje, com certeza farão parte para que você entenda o restante da história, ok? O primeiro assunto que devemos falar é sobre a história do Brasil. Bem sabemos que a história do Brasil ela começa com a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, onde o Brasil torna-se monarquia, com a coroação de Dom Pedro I. É claro que com a chegada se nós retrocedermos um pouco, com a chegada da família real no Brasil, fugida de Napoleão, do bloqueio continental, houve uma revolução que vale se destacar, que ocorreu em Pernambuco, chamada Revolução Pernambucana, de 1917. O que era essa revolução? Era um movimento de contestação, principalmente sobre a Revolução Liberal do Porto. Afinal de contas, Dom João VI retorna para Portugal, deixando em seu lugar o príncipe regente Dom Pedro I, né? E através de uma crise, Portugal estava atravessando uma crise política e econômica, né? E aí uma elite, uma burguesia com ideias liberais queria o retorno do rei, e queria também que o Brasil retornasse a ser monopólio de Portugal. Ou seja, o Brasil estava caminhando para uma libertação econômica e política de Portugal, só que havia uma vertente portuguesa que queria, sim, que o Brasil continuasse sendo uma colônia e que Portugal continuasse explorando aqui como se fosse ainda uma colônia que devesse a venda e a compra das suas mercadorias somente para Portugal, né? No próximo fato que vale destacar da independência do Brasil é o dia do fico, quando o príncipe regente Dom Pedro I ele é pressionado pela elite que está aqui no Brasil para que ele tomasse uma decisão, um posicionamento. E aí Dom Pedro, um dia que ficou famoso chamado Dia do Fico, ele declara em público que ele vai ficar no Brasil e vai defender os ideais brasileiros. Também tem o Dia do Cumpra-se. O que era Dia do Cumpra-se? Qual é esse edito, essa ordem de Dom Pedro I? Que nenhuma ordem viesse de Portugal fosse cumprida sem a chancela dele. Ou seja, todos os editos que viessem de Portugal, teria que passar pelo crivo dele, e se fosse de vontade dele, política e econômica, ele mandava cumprir. E aí o Brasil, na sua independência, que acontece em 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se uma nação independente de Portugal, né? Com uma nacionalidade brasileira, ok? A independência, como o próprio nome diz, é ser independente de todo crivo, de toda ação política ou econômica de Portugal. Autonomia. O outro objetivo e habilidade que nós temos que destacar também é sobre a independência da América Espanhola. Vale lembrar que na América Espanhola haviam duas classes sociais bastante distintas, que eram os chapetones e os criollos,
Quem eram os chapetones? Os chapetones eram colonos que nasceram na Espanha e que vieram aqui para a América Espanhola, justamente para colonizar. Então eles eram espanhóis, filhos de espanhóis, nascidos na Espanha. Diferença deles para os criollos era que os criollos eram filhos de espanhóis ou de mãe espanhola ou de pai espanhol, né? Só que, diferentemente dos chapetones, eles eram nascidos da América e tinham menos poderes e direitos. São esses criollos que, juntamente com mestiços, juntamente com indígenas, juntamente com, por exemplo, o Padre Hidalgo para a independência do México, junto com o Simão Bolívar para a independência da outra parte da América Latina ou da América Espanhola, lutaram para que houvesse independência. E aí, finalmente, temos que falar um pouco sobre o Congresso do Panamá. Simão Bolívar, em 1826, houve em toda a em 1826, toda a América Latina já estava independente de todo jugo, de todo o domínio espanhol. Aí houve um congresso chamado Congresso do Panamá. O que era o objetivo maior de Simão Bolívar? Eu quero destacar que Simão Bolívar, para para a parte da América Latina, para a América que era espanhola, para mim, eu destaco como o principal ícone, porque ele dominou e lutou pela independência de vários países que hoje nós conhecemos, da América Latina. Então, qual era o principal sonho de Simão Bolívar? Que houvesse solidariedade nesses reinos que agora eram independentes, que eles se juntassem, se integrassem numa coisa só. Tanto integrasse a parte política como a parte econômica, né? Com um governo centralizado, porque eles seriam juntos mais fortes. Porém, isso ia contra os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra, que, é claro, tinha interesses aqui econômicos, de exploração, né? Como esses países, esses vice-reinos, tinham várias alianças, e como os Estados Unidos e Inglaterra tinham vários interesses aqui, não deu certo. E aí a América Latina permaneceu, como até hoje, fragmentada em países que nós conhecemos. Ok? Isso aqui é um breve relato das habilidades e competências para nós terminarmos o segundo bimestre. Qualquer dúvida é só dizer, ok? Um abraço e até a próxima.